tá? Tenho 30 anos, já tenho, vou fazer 18 anos dentro da cultura hip hop dançando. E aqui no metrô a gente trabalha já há um tempo, tá? Há uns 7 anos já, dançando breaking, popping, tocando os instrumentos também. Eu faço a função breaking e eu sempre trabalhei aqui no metrô junto com outros artistas, tá? É isso, eu também trabalho em gráfica, sou professor de dança de rua, de breaking mesmo, tá bom? Faço espetáculo, dou aula livre de breaking, isso tudo e mais um pouco. O coletivo hip hop no vagão, ele começou apenas com 2 dançarinos, que é eu e o B-Boy Baby, tá? A gente iniciou o hip hop no vagão mesmo por conta de precisão de grana, tá? O que a gente fazia? A gente se encontrava em Goianazes, que eu morava em Goianazes, eu, o Baby ainda mora em Goianazes, a gente se encontrava em Goianazes, ia pra Itaquera. E antes de eu chegar aqui, o Baby já trabalhava com KG nas linhas. Aí eu comecei a trabalhar só com o Baby. Então a gente se encontrava em Itaquera, fazia a nossa oração, que isso eu tenho que falar aqui, que não pode fazer uma oração, e saía trabalhando de Itaquera até o Brás, voltava, tudo isso. Mas de início mesmo, começamos pela precisão da grana, e eu vou falar pra você, no automático, em pouco tempo, a gente já percebeu que não é só a precisão da grana. É a questão de salvar vidas, salvar dias, tá? Muita galera, o metrô, ele era muito carente de arte, principalmente a dança de rua, tá? Então é mais que isso. Iniciamos com a precisão de grana, porque pagava contas mesmo, tá? Isso é real. Ainda paga hoje, só que hoje em dia dá menos grana do que nas antigas, tá bom? E antigamente a gente trabalhava o dia todo. Hoje né, faz uma hora aqui, um horário ali, mas foi mais por isso. Começou uma precisão de grana e hoje é precisão de espírito também. A gente precisa estar aqui para salvar dias e, lógico, salvar os nossos dias também. O metrô de São Paulo, os metrôs de São Paulo, os trens, é onde tem a maioria da quebrada. A galera da quebrada, sabe? É muito difícil mesmo você ver burguês andando em metrô, tá? E essa galera, muito deles, a maioria deles, não gosta de ver a nossa arte. É muito criticada, principalmente o hip hop. Então a gente percebeu dentro do metrô, igual eu falei, a gente chegou aqui por precisão de grana. E ao passar do tempo a gente percebeu que no metrô tá quebrada, tá os senhores da quebrada, as senhoras da quebrada, as crianças da quebrada. E é o seguinte, muito lugar, pra você ver o que a gente faz dentro do metrô é muito caro. Então não consegue chegar até essas pessoas. Hoje dentro do metrô é só você pagar R$4,40, você consegue ver dança, consegue ver orquestra, consegue ver muitos que cantam também, que arrebenta. Então a gente escolheu esse lugar, tá? Primeiro por precisão, depois a gente percebeu que é esse lugar que a quebrada tá, que é gente da gente na verdade, né, no caso. O hip hop ele é um protesto, todas é um protesto e é uma luta pra gente fazer as coisas acontecerem o mais rápido possível, tá? Tem muitas coisas que só você chegar aqui e falar pra pessoa algo que é bom pra ela, que é legal, que é positivo pra ela, pra família dela. Tem pessoas que passam e nem dão atenção. Por isso que a gente escolheu também o metrô, porque é um lugar que quando fecha a porta, a pessoa tem que ficar um pouquinho ali com a gente, tá? Então a gente consegue dar um conselho, não é só dançar, a gente consegue dar um conselho, consegue fazer uma divulgação, porque tem muito tempo no metrô que a gente tava falando, sempre falando, vacina é importante, se cuidem, tá? Muita coisa, usem camisinha. Então ele é um protesto. É um protesto. Antes de chegar da dança, é sempre um aviso do que é bom pra você, do que não é bom pra você. Esse não é só o poder da dança, esse é o poder do hip hop. Você consegue protestar, aconselhar com a dança. Com o grafite, então, nem se fala. Com o rap, com a poesia do rap, é muito também isso. É direção pra eles. E com nossos DJs também, que são os 4 elementos do hip hop: break, grafite, DJ e MC. Esses 4 elementos, eles têm o poder de fazer um protesto e também de dar conselhos para o próximo, tá? Coisas obrigatórias que a gente tem que ter no vagão quando vir trabalhar. Água. A gente tem que gastar menos com água. Tem que trazer água de casa, tá bom? É a melhor coisa. Por quê? Porque a água do banheiro aqui não presta, soa as pessoas, tá? Todo mundo. E é isso, água. Segunda coisa, boné, tá? Dá nada isso pra Powercats. Boné é a segunda coisa, é lei, tá lá no finalzinho do contrato. Por quê? Porque é o nosso, né, que arrecada as coisinhas. Então chegou aqui, pô, eu tô sem boné, volta pra casa. Sem água talvez você não volte pra casa, né? Porque ela faz uma correria total, às vezes quando esquece a água, quando acaba, no meio do corre a gente pega uma moeda que a gente tá ganhando ali, vai lá em cima e compra uma água. Tem que evitar isso, tá? E o boné, se esquecer, vai ter que improvisar. Então a gente teve muitas vezes que a gente improvisou, né, pedindo com a mão, sei lá, assim, alguma coisa assim, tá? Mas 2 regras, de verdade. Quem conhece a gente sabe, quem trabalha com a gente sabe, boné e água não pode esquecer. Agora é a hora da verdade. A gente não para agora, é um vagão para o outro correndo, chegou outro, pega ele. Se o público estiver triste, a gente tem o dever de fazer feliz, né? E também tá no final do ano, o Papai Noel chegou, né? Chegou!
É isso aí. Agora o bicho pega. Quem vê a gente vai falar, eita, tava triste até agora, esse moleque chegou. E é sempre lembrar que é um compromisso muito forte. A gente entra realmente com uma missão, não é só chegar ali, fazer e sair. Tudo bem com vocês? Tá tudo ótimo. Vai ficar bem melhor agora. Olha só. Com os olhos. Acabou de chegar pra salvar a noite de vocês. Tcharam! Hip Hop Inovadão. Você tem Instagram? Segue lá. @Hip Hop Inovadão. Agora em questão de segundos vocês vão presenciar o melhor espetáculo de dança de rua da vida de vocês. Será que é isso mesmo? Isso não, hein? Mínimo espaço, música bem bacana. Se ele incomodar, só avisar que a gente abaixa. Não a caixa. Sem problema nenhum. Valeu ou não valeu? Vai valer agora. DJ! Let's go, pra quem não sabe. É pão na chapa. Só com queijo, viu? Tailandês. Vamos começar daquele jeito? Esse é o cachê. Dá um pouquinho de corda, né? Senão ele não funciona. Uma das danças mais técnicas do mundo e o melhor, à sua frente. Ei, cachê! Ei, treinado no quintal do Michael Jackson. E o melhor, pelo Michael Jackson. Cachê! Vai cair, ó. Opa! Ei, certo? Professor, arte educador e no Brasil, competidor. Devagarzinho. Acalma. Certo? Diretamente de Hollywood, ali do lado de Itaquera. Treinado pela NASA. Nazaré, minha vizinha. Subiu. Ai. Partiu fisioterapia depois dessa. Mas tudo que vai, ele volta. Falei, mentira. Opa! Cê é louco. Agora sim, pessoal. Só quem gostou, uma salva de palmas. Meu nome é Kika Souza, eu tenho 31 anos. Atualmente eu faço uma graduação de dança na Unicamp e eu estou inserida dentro da cultura hip hop desde os meus 11 anos de idade. Eu comecei dentro da cultura hip hop copiando os clipes, assistindo muitos vídeos também. E depois de um tempo eu comecei a pesquisar a cultura hip hop pelo Google. Lá eu encontrei muita informação incorreta, muita fake news, muita lenda urbana. E aí demorou um pouquinho para eu conseguir ter acesso às informações corretas dentro da cultura. Então faz mais ou menos uns 4 anos que eu me denomino como uma pesquisadora da cultura hip hop. E eu também tenho uma pesquisa que fala sobre identificar o apagamento da mulher dentro da cultura hip hop. Eu comecei a perceber, né, que quando eu pesquisava sobre a cultura hip hop aparecia muito o nome dos caras e não aparecia o nome das minas. E aí eu comecei a questionar de por que o nome delas não estavam lá, sendo que elas estavam lá, né? Por que o nome delas não aparecia nos vídeos, nos documentários, nos livros, né? E aí eu comecei a fazer esse questionamento de quais eram os motivos que faziam com que as mulheres não aparecessem nessa história. Então eu comecei a pesquisar a cultura hip hop e quando aparecia uma mulher, eu comecei a perceber que o nome dela só aparecia porque um cara validava ela. Então eu precisava de um cara falar que tal mina era muito boa no que ela fazia para ela aparecer na história. E aí entra um pouco do que, né, eu denomino como validação masculina. E aí eu comecei a perceber outras situações, como o machismo, como a questão de relacionamento dentro das crews, né, dentro das crews tanto de breaking quanto de grafite, né, que quando uma mulher ela se relacionava com um cara e o relacionamento acabava, ela basicamente ela era excluída. Se essa mulher se tornasse mãe, a capacidade dela para grafitar, ou para dançar, ou para escrever, cantar, ou para discotecar já não era lá muito validado.
a capacidade da mulher. Então, se ela se tornava mãe, é como se ela não servisse mais para aquilo de jeito nenhum. Então, eu comecei a perceber vários outros pontos, né, que acabaram ajudando para que a mulher ela fosse apagada da cultura hip hop. E também isso se refletiu aqui no Brasil. Então, a gente tem poucos nomes de mulheres que, né, tem aí uma visibilidade, um reconhecimento. Eu estou inserida dentro da cultura hip hop desde os 11 anos. Então, eu passei pelaquela fase moleca, onde as pessoas achavam que uma menina andando no meio de um monte de cara não ia ter futuro, né? Tem muito dessa visão sobre uma cultura periférica. E aí é muito louco, porque dentro disso, voltando um pouco para minha pesquisa, a mulher ela já sofre dentro da sociedade, né? Por ser mulher, por ser, no meu caso, por ser preta, por ser periférica. E quando a gente se associa a uma cultura periférica que é vista como perda de tempo, como algo marginalizado pela sociedade, a gente carrega também mais esse peso. Então, eu digo que, na verdade, para mim, assim, a cultura hip hop, ela é de grande importância, né? Com certeza a cultura hip hop me salvou, me tirou de diversos lugares e me abriu possibilidades de perspectivas diferentes, não só de estudo, mas também de trabalho, né? Mas tem toda a questão do machismo, tem toda a questão da nossa capacidade de ser questionado o tempo todo, tem toda a questão dos espaços, do acesso aos espaços, né? Porque às vezes quando tem uma mulher lá, as pessoas acham que já é o suficiente, já é a cota e não precisa de mais mulheres, mas nós somos tantas e com acessos negados a diversos lugares e espaços e trabalhos e por aí vai. Ultimate marathon from the land, which is the city of Babylon. Dressing my head, don't confuse me for cinema. I'm one of a gun, as I go like a Digimon when I be falling. Not many books, many revolvers, no problem solving. Illegal tendencies, living in 70s, illustrate misery, living on infamy, infamous Lord. If you come back from the dead, you would go back to the morgue. I hunt you like Sun Tzu, so better be humble. Don't bet me, I'm Wesley in the art of war. Sword, synonym, you will be flying. Truth, anonym, I will be lying. Bro, ain't no Hakuna Matata. Cause you shouldn't fuck with a lion. Então é muito gostoso porque eu sinto através da cultura hip hop ferramentas que eu posso usar para me expressar, mas eu também sinto uma exclusão, né? Não só da cultura hip hop em si, que foi gerada dentro de uma sociedade machista, então carrega consigo essas características, mas também uma possibilidade de poder falar, de poder dizer, de poder lutar contra esse próprio machismo estrutural que acontece dentro da cultura. Então é muito bom fazer parte de tudo isso. A cultura no hip hop nos dá ferramentas para tudo isso. O hip hop ele dá uma gama de ferramentas de expressão. Então a gente pode expressar o que a sociedade vive através da dança, através do grafite, através da música tocada e da música dançada. Então essa organização, eu particularmente sou muito fã da cultura hip hop. Eu acho a cultura hip hop muito completa, porque ela possibilita falar através da própria fala, mas também possibilita falar através do meu corpo, e também possibilita falar através de um desenho na parede, e também possibilita falar através de uma poesia que eu posso recitar ou cantar. Então, pra mim, assim, a cultura hip hop, ela é muito completa, ela é eficaz e eficiente naquilo que ela se propõe a fazer. Então, eu acho que dentro disso, a cultura hip hop ela foi estabelecida dentro de um contexto histórico de luta contra o sistema, de posicionamento político. Então, não tem como separar uma coisa da outra. Chamo Tainá, sou conhecida como Teia pela minha família. Nazinha, tem muito apelido, depende de quem me chama. Tá? Mas na tatuagem, que é a minha profissão principal atualmente, sou conhecida como Nasa. Atualmente eu trabalho com a tatuagem, minha renda principal. Eu iniciei no ramo da tatuagem no início desse ano. Eu trabalho também com quadros de desenhos, tela de grafite e também faço grafite em tênis. E danço breaking, sou Big Girl, conhecida como Big Girl Nasa. Também no grafite eu assino como Nasa. Na verdade, o hip hop ele sempre esteve presente na minha vida, né? Sempre ouvi muito rap, desde pequenininha. Lá em 2004, quando eu tinha 9 anos, eu ganhei meu primeiro CD de rap nacional. Foi quando eu entendi que a cultura era muito mais do que só curtir e gostar daquilo, gostar da música. Então, eu pus na minha mente que eu precisava seguir um ritmo musical e uma ideologia. Com 9 anos, eu decidi que eu tinha que ter uma ideologia. E a ideologia que eu resolvi seguir foi a ideologia do hip hop, a ideologia do rap, que eu via muito nas músicas. Sabotagem, Dina D. Do rap veio a dança do Black Charm, né? Que foi em 2005, tava muito estouradão. Então a gente, na época, minha irmã mais velha namorava um rapaz que dançava muito Black Charm e a gente começou a aprender a dançar com ele Black Charm.
Eu sempre gostei de dançar o hip hop, né? Embora eu não entendesse a diferença de cada tipo de dança dentro do hip hop, mas eu dançava mais um hip hop freestyle ali dentro de casa, a gente fazia competição entre os irmãos, entre os primos, todo mundo dançava. Em 2012, quando eu tinha acho que 17 anos, em 2012, foi quando eu descobri que estava iniciando, na verdade, um workshop de hip hop no céu aqui próximo de casa. E aí eu me inscrevi para fazer esse workshop, só que era workshop de hip hop voltado pro breaking. Embora eu ainda não entendesse o que era o breaking em si. Não tinha acesso à internet, tinha assistia filmes de dança, tudo, tentava copiar, normal, né? Todo mundo que dança sempre fez isso. E assistia bastante filme de dança, porque não tinha acesso à internet, videoclipes também a gente copiava bastante em casa. E a dança sempre esteve presente, mesmo não entendendo e não me inserindo ali para fazer um treino específico daquele tipo de dança, né? Aí passou uns anos, 2013, 2014, mais ou menos, a gente comprou um DVD do Just About. E lá tinha certinho cada estilo de dança das competições. Foi aí que eu entendi os estilos de dança do hip hop, né? Locking, popping, breaking. Em 2015 eu consegui acesso à internet, mas internet de escada só de madrugada e era bem complicado. Mas eu conheci um grupo chamado Diablo Walks. Embora eu não soubesse o nome do grupo, mas eu já era apaixonada por eles. E inclusive foi uma grande referência pra mim, enorme, muito grande mesmo. Em 2016, quando eu decidi que eu tinha que treinar algum estilo de dança, né? Eu comecei no pop, treinava em casa mesmo, assistindo vídeo na internet, porque eu não tinha muito contato, não sabia onde tinha treino, enfim, não tinha tanta liberdade para sair muito de casa, que minha mãe também não deixava, né? Não confiava. Então eu decidi treinar em casa. Aí eu peguei meu irmão mais novo e a gente começou a treinar em casa, eu comecei a passar para ele algumas coisas que eu via na internet e aprendia. Até que eu decidi que eu tinha que escolher um estilo específico. Na época eu treinava principalmente o pop, mas eu treinava um pouquinho de locking, de breaking, de house, um pouquinho de tudo. Quando eu decidi que eu tinha que seguir um estilo específico para eu poder focar e treinar mesmo e me desenvolver naquilo, né, eu escolhi o breaking, que o breaking foi o que mais me chamou a atenção. Esse ano eu comecei a dar workshop pra galera, né, no início do ano numa escola, como voluntária, eu dava workshop com uma galerinha lá, junto com meu esposo, B-Boy Lula. A gente fazia uma dupla lá, os dois davam workshop. Daí tive a oportunidade de dar um workshop também de breaking no evento de dança, no céu, né? Por fim, o grafite que chegou esse ano na minha vida, né? Eu iniciei na prática do grafite no início desse ano, tive a oportunidade de grafitar a primeira vez do lado de pessoas que são inspirações pra mim dentro do grafite. Porém, o desenho ele sempre esteve inserido na minha vida, assim como o hip hop, né? Eu sempre desenhei desde criança, desde que eu me conheço como gente, eu sempre desenhei, sempre gostei muito do grafite, porém eu achava que eu não tinha potencial pra isso, que eu não conseguia, é uma coisa que eu achava que não conseguia, então eu nunca tentei. E aí surgiu uma oportunidade que foi bem espontânea, eu fui trabalhar em um evento, na organização, ajudar a galera na organização do evento, e aí surgiu a oportunidade de eu estar grafitando, e aí aconteceu, então a partir disso eu vi como é uma coisa muito importante, que eu amei demais, eu amo muito fazer isso. Então, agora vai ser pra sempre. Eu me sinto uma pessoa privilegiada por todo o conhecimento, toda a ideologia que me foi passada através da cultura. Né? Eu não precisei de ninguém vir falar, enfim, eu absorvi tudo de bom. E o que é ruim, deixa de canto, deixa pra lá, a gente não precisa. Na verdade, eu não costumo dizer que o hip hop mudou a minha vida, porque desde que eu me conheço como gente, eu vivo o hip hop. Desde nova com o rap, quando eu escrevia letras, enfim, e até hoje com o break e o grafite. Ser a voz, né? É representar aquelas pessoas. A experiência que eu tive com Racionais, a experiência que eu tenho também indo para esses lugares. Os cantores de rap representam meio que são meio que heróis. Né? Então, isso acontece com canto também. Então, representantes, né? Rap é como se fosse representantes. A voz daqueles que não têm voz. A gente começou ali na São Bento. São Bento era um ponto de encontro do hip hop em São Paulo e no Brasil, porque pessoas vinham de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, nos encontros que tinham. A gente trocava informações sobre livros, sobre o que estava acontecendo nos Estados Unidos, revistas antigas, a gente tinha debates, entendeu? Era um ponto de encontro mais intelectual. E tudo isso foi interessante também. Chamou a atenção das gravadoras, da mídia, das marcas. Isso foi crescendo, né?
toca nos carros, toca no YouTube, toca nos bailes, tem como passar por isso. E isso gera. Tem uma. Racionais meio que vem de Wakanda, né, mano? Racionais tem esse encontro espiritual, ancestral, né, que já estava junto já 400 anos atrás, tem um tempo para se encontrar de novo. Essa coisa especial de 4 caras diferentes, de lugares diferentes, que se encontraram e estavam na mesma frequência. E aí deu certo, tá? Até hoje. Estamos aqui até hoje. Então, eu penso que é um privilégio, é uma coisa ancestral, é um dever que a gente tem que cumprir, é nosso dever fazer tudo que a gente fez e continuar fazendo. Uma missão. Eu prefiro falar dever. É uma coisa que não é aquela obrigação, mas é aquela coisa que você veio fazer, que você tem que fazer. Não, você não cumpre o seu papel. O papel que todos nós viemos fazer nesse planeta. Então a gente veio cumprir esse papel como grupo, como coletivo e individualmente também. Nós temos coisas individuais também. Nós temos projetos, missões individuais também. Então, isso esse respeito, esse carinho, e não só da cultura em geral do Brasil, né? Todo mundo, mesmo os que não gostam, tem que respeitar.